Querido Shalom para todos vocês que estão aí no YouTube, bem-vindos. Vamos iniciar aqui a segunda parte do sexto pensamento poderoso e eu espero que você esteja acompanhando e esteja todas essas palavras fazendo um efeito extraordinário na sua vida. Eu sei na minha vida o que um pensamento poderoso é capaz de fazer, né? Eu atravessei uma situação com pós-Covid, na verdade estou atravessando ainda, e começou a me vir vários pensamentos do que eu deveria fazer, do que eu deveria, de que maneira eu deveria me portar, e aí me veio fortemente um texto sobre o rei Asa. À noite, eu estava bastante aflita com uma questão física minha, e na área de saúde, e começou a me vir essas coisas na minha mente, no meu espírito, e eu lembrei do rei Asa, quando disse lá que o rei Asa resolveu procurar os médicos e não procurar o Eterno. Então eu não estou dizendo para você que não é para procurar os médicos, não é isso que eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo que até para eu procurar um médico eu preciso de ter uma direção do Eterno. E no meio de todas essas reflexões, me veio um pensamento poderoso que eu gostaria de acrescer ao sexto. Na verdade, eu transformei esse pensamento acerca de não me preocupar com este pensamento que me veio fortemente ao meu espírito. Eu sei que foi da parte da Ruach HaKodesh, do Espírito do Sagrado, aonde me veio simplesmente o pensamento dizendo assim: o Eterno é maior do que isso, não é? O Eterno é maior do que isso. Então, eu quero lembrar você que eu estou sujeita às mesmas situações que você, às mesmas lutas que você, aos mesmos desafios que você, mas aquele pensamento na minha vida não veio como eu não devo me preocupar com isso, eu não vou me preocupar, mas me veio que o Eterno era maior do que aquele problema. Então talvez isso possa ajudar você como me ajudou. E no outro dia, o problema estava lá, eu estou enfrentando ainda esse problema, mas ele já não era maior. Porque tudo aquilo que for maior na sua vida é o que vai ocupar a tua mente, o teu entendimento e o seu coração. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, fala conosco. Nós somos dependentes da tua boa mão. Eu te dou graças pela tua presença e eu dependo da tua Ruach HaKodesh, Pai. Toca meu espírito, Pai, para que as palavras da minha boca sejam exclusivamente as palavras provindas do Senhor. As palavras que o Senhor tem para nossas vidas é o que eu te peço, Pai. Me faz uma revelação da tua bondade, do teu querer, da tua benignidade. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, assim seja. Queridos, todas as vezes que eu tenho essa minha correntinha, queridos, né, que tem o nome de Yeshua, tem a menorá, tem uma pedrinha de jaspe, não é? E às vezes eu me sinto assim, eu quero que mais apareça o Senhor do que eu sempre. Então às vezes vocês vão me ver procurando onde é que está, né? Então é porque há um incômodo na minha vida, é como se fosse algo material que me lembra quem é que tem que aparecer aqui, né? Quem tem que aparecer é Yeshua, é Ruach HaKodesh, para que possamos ser elevados para o Eterno. Vamos lá, queridos meus, página 173, outra forma de preocupação. Vamos pensar em outra forma de preocupação. Na maioria das vezes nós pensamos na preocupação como outra palavra para ansiedade, ou como uma maneira de descrever a preocupação excessiva que costuma envolver uma boa dose de emoção. Mas a preocupação, no seu sentido comumente entendido, não é a única expressão da ansiedade. Outra forma de preocupação chama-se racionalização. E ela ocorre quando nós pensamos que alguma coisa que está ocorrendo e não sai da nossa mente, aquilo fica como um disco, não é? Riscado sem parar, tentando descobrir o que aconteceu, tentando entender o que as pessoas estavam pensando, ou tentando decidir ou fazer, ou queriam passar para nós. A racionalização gera uma confusão e pode facilmente nos tornar vulneráveis ao engano, não é? Então eu descobri que eu posso ponderar sobre uma situação e às vezes encontrar respostas ou chegar a conclusões ao fazer isso. Entretanto, se eu pensar naquela situação que me incomoda por tanto tempo, ao ponto de começar a me sentir frustrada, confusa, eu sei que eu já fui longe demais. Então, é possível
que através da racionalização você chegue a um plano que você acha que está certo, mas na verdade não vai funcionar. É aquela questão do você fazer. Você vai... O que nós queremos? Nós queremos fazer. O que eu posso fazer? Eu posso procurar um médico, mas se eu tiver a direção do Eterno para fazer isso. Do contrário, eu posso ir para o médico e eu vou encontrar 2 problemas no lugar de um e não vai ser o que eu estou. Tudo bem, queridos? Então, para todas as coisas, eu continuo dizendo para você que nós temos de ter um conselho do Eterno do que quer que nós tenhamos de realizar, não é? Então, continuando aqui, a Bíblia chama esses planos feitos por homens de obras da carne. Vou repetir, obras da carne. Eles tomam o nosso tempo, nos mantêm na esfera do esforço próprio do orgulho, eles não produzem nenhum bom fruto, mas certamente nos mantêm muito ocupados. Então, eu queria passar para você uma experiência que eu tive com o WhatsApp, não é? Eu comecei a fazer vários aconselhamentos e o WhatsApp começou a tomar um período da minha vida e isso com coisas sérias, não é? Já aconteceu situação de eu ter um falecimento de alguém e não estar acessível. Então, aquelas coisas me trouxeram um transtorno muito grande, onde a pessoa precisava da minha presença e eu não estava ali. Então, acabei criando um sistema compulsivo em relação ao WhatsApp, até que eu compreendi que aquilo estava danificando meu relacionamento com o Eterno, meu tempo de oração. E num dia, quando nós fomos orar, o Eterno falou para a gente assim, porque a gente, quando nós vamos orar, a gente caminha em torno entre 4 e 6 quilômetros, dependendo do dia. E naquele dia o Senhor falou assim, eu não quero que vocês tragam com vocês seus microfones. Então, desde aquele dia, nós sabemos que nós não podíamos ir orar com nossos telefones conosco, não é? Então, queridos, eu compreendi que aquilo estava sendo algo danoso, ou seja, até nos meus momentos de oração, eu tinha temor de alguém me procurar no momento que eu não estivesse disponível. Hoje eu tenho um horário para ver o WhatsApp, eu só vejo naquela fração, né, naquele período. Eu tenho uma vida bastante comedida, eu não tenho peso por isso. Porque se eu não estiver bem espiritualmente estruturada na rocha sólida que é Mashiach e Yeshua, se eu não olhar firmemente para o autor e consumador da minha confiança, eu vou entregar para você o quê? Outra coisa, se eu tiver uma compulsão na minha vida, pelo que quer que seja, eu vou ensinar você a ser livre como? Não é? Então isso na minha vida foi bastante libertário, eu recomendo a você, não é? Nós não tínhamos esses aplicativos na nossa vida e nós vivíamos muito melhor, não é? Então agora com essa interação que nós temos, queridos, eu podia ver lá se tinha alguns áudios que era para eu ouvir, algumas pessoas muito importantes na minha vida, eu não conseguia fazer absolutamente nada sem que antes eu pudesse dar atenção a tudo aquilo. Hoje não, as coisas estão lá, elas vão esperar o horário que eu posso. Eu tenho meus horários muito bem controlados, eu tenho meu horário de estar com meu esposo, eu tenho meu horário de estar com o Eterno, eu tenho meu horário de dar atenção à congregação, as minhas intercessões aqui dentro da congregação, as minhas intercessões por vocês e as minhas atenções ao WhatsApp ficou diminuta um período da minha vida, um período de tempo, onde eu dou atenção e esse período é flexível. Se eu tiver um atendimento importante, o WhatsApp vai ter de esperar. E eu sei que ele vai dar conta de esperar, porque o Eterno vai prover todas as minhas necessidades no Mashiach e Yeshua. Aliás, nós vamos falar sobre esse pensamento poderoso de uma maneira mais clara, não é? Vamos lá, queridos, olha só. O Eterno não vai trabalhar até que entreguemos nossos problemas a Ele. Ele é um cavalheiro e Ele não interfere sem ser convidado. As Escrituras se referem a isso simplesmente dizendo que não temos porque não pedimos. Mas eu gostaria de ler o texto de Jacob inteiro, tá, queridos? 4:2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e o matar é quando a gente assassina alguém dentro do nosso coração. Esse assassinato ocorre por difamação ou por falta de perdão, tá bom, queridos? E nada podeis obter, viveis a lutar, fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, não é? Então, e quando nós pedimos, que nós não temos outra maneira de conquistar coisas espirituais e perenes, senão por meio das petições do Eterno, é importante que você compreenda o pedir, mas o pedir correto, não pedir mal, não é?
Então, quando eu escrevo sobre a inutilidade da racionalização, não estou sugerindo que devemos nos tornar passivos ou nunca tentar fazer algo para nos ajudar a resolver um problema. Uma mente passiva é um terreno aberto para o inimigo ocupar. Precisamos ser ativos, mas da maneira correta. Vou ler o texto que ela deixa aqui, Efésios 6:13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura do Eterno, para que possais resistir ao dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Tem um texto que eu espiritualizo de Neemias, onde diz que eles trabalhavam com a espada de um lado e com a pá do outro, não é? E eu tenho essa questão da espada como sendo a palavra do Eterno. Então, o que é que a palavra do Eterno diz sobre a pá que está na outra mão? Não é? O que a espada fala da pá para mim? A minha edificação nesse mundo só pode fazer efeito, ter sentido, se eu tiver a espada do Eterno, a palavra que é poderosa e eficaz para dividir medulas, todos os contextos da minha vida que são indivisíveis. O Eterno é poderoso para fazer infinitamente mais, não é? E esse texto de Efésios nos ensina que quando enfrentamos problemas devemos fazer tudo que a crise requer e depois ficarmos firmes no nosso lugar. Então, é claro, por exemplo, um acidente de carro, não é? É muito difícil uma pessoa orar para ir atender alguém, o outro que pode estar desacordado ou o que quer que seja. Mas nós temos de ter por certo que todas as situações das nossas vidas, nós temos de ter a espada e a pá. Eu só vou construir com a pá aquilo que a espada da outra mão me fizer conhecer. Eu preciso conhecer como agir nesse mundo tenebroso, porque eu estou no meio de uma guerra. Então a espada fala muito para mim da pá. Como é que eu vou edificar? Que você tenha sempre a espada da palavra do Eterno na sua vida e a pá na outra mão, para você edificar tudo que o Eterno te chamou para fazer, não é? Certamente precisamos fazer o que acreditamos que é certo, o que sentimos paz no nosso coração. Parei aqui. Nós ontem tivemos uma oração à tarde, foi bastante interessante o que o Eterno falou. Ele falou para a gente o seguinte, ele falou assim: cuidado quando o que você faz te dá prazer e você confunde o prazer que te dá com paz. Então, por exemplo, eu posso ter um prazer enorme de comer uma caixa de chocolates, eu não teria um prazer porque a dor de cabeça já me impede só de pensar nisso, né? Tanto tempo sem comer essas coisas que quando eu como eu tenho dor de cabeça. Mas assim, o fato de você poder comer uma caixa de bombons e você ter prazer nisso, isso não deveria ser confundido com paz. Será que você entendeu o modelo, o exemplo que eu estou te dando? As pessoas estão confundindo prazer com paz. Algo que te dá prazer necessariamente não quer dizer que o Eterno esteja naquilo. Então você precisa ter muito discernimento da parte do Eterno e ter muita sabedoria, porque aquilo que te dá prazer, por exemplo, eu gostaria muito de ter um excelente relacionamento com todas as pessoas da minha convivência. Isso me daria muito prazer, mas talvez o conflito que exista entre algumas situações, ele exista para que possa ser produzida uma verdadeira paz, para que as equações possam ser alteradas. Eu já falei para vocês, nós temos relacionamentos onde as relações são dativas ou elas são diminutivas, ou seja, eu posso me relacionar com você para acrescentar na sua vida ou eu posso me relacionar com você para retirar da sua vida. É claro que um bebezinho, ele só retira, mas ele dá um sorriso de uma criança muitas vezes, de um bebezinho, pode fazer com que o pai encha o seu tanquinho de amor e tenha energia para passar uma noite inteira acordado com a criança com dor de barriga, não é? Mas tem pais que não vão se portar desse modo. Com uma ação negativa da criança, ele pode tomar raiva da criança. Aquela pessoa se permite ser removido da sua equação em vez de doar-se. Nós fomos chamados como doadores, mas é certo que o Eterno vai trazer sobre a nossa equação a provisão para que nós tenhamos como dar, porque do contrário, como é que eu vou entregar para você algo que eu não tenho? Eu preciso ter para poder doar, não é? E muitas pessoas têm feito parte da minha vida na doação
para que eu possa ter forças de entregar sempre o melhor do eterno para a vida de cada um de vocês. Nós podemos sentir que estamos apenas tentando ajudar, mas se a pessoa não vê o que você vê, ou se ela não quer mudar, ela pode se sentir pressionada e ainda rejeitada. A oportunidade é muito importante quando se trata de discutir assuntos potencialmente sensíveis. Então, se orarmos primeiro e esperarmos no eterno, as coisas sempre vão funcionar melhor. Eu posso orar, mas não posso fazer com que um ser humano deseje mudar. Só o eterno pode trabalhar dentro do coração de uma pessoa. Se eu continuar tentando fazer o que só o eterno pode fazer, eu farei, na verdade, de mim uma pessoa infeliz. Ou seja, eu não vou mudar o outro, mas eu vou mudar a mim, por causa da minha expectativa. Eu era uma pessoa que queria entender tudo, porque isso me fazia sentir que eu estava no controle. E eu não era boa em não saber. A minha mente não parava o dia inteiro com pensamentos, né? Ela vai falar vários pensamentos, eu vou colocar os meus pensamentos, né? Por que tal pessoa age assim? Né? O que eles estão pensando sobre mim? Olha, a pessoa estava olhando para mim, parecia que estava me fazendo um raio-x, né? Por que as pessoas odeiam tão voluntariamente? Estou falando alguns pensamentos meus. Por que não há resposta para minhas orações nesse sentido? Então eu tinha vários porquês, e uma das coisas que eu já compartilhei isso com vocês anteriormente, o Eterno, quando me chamou para trabalhar com ele, ele falou assim, não me questione. Ele me chamou para trabalhar com ele e falou, olha, você vai trabalhar comigo e o que eu vou te dizer, vou te dar uma ordem, não me questione. Então imagina, logo de cara, após o meu chamado, a primeira coisa que aconteceu foi meu filho morrer. O que vocês acham que eu fiz? Eu obedeci à risca o que ele pediu? Claro que não, né, queridos? Eu queria saber por quê. Por que o menino morreu? Não é? E além de tudo, eu tinha outras 40 boquinhas, não é? Alguns dos meus filhos falaram algumas coisas. Não, é aquele menino lá que só faz mal para a mãe, um viciado, ou não sei o quê. Por que não morre? Por que não morre? Porque não era para o outro morrer. Nós não temos as respostas, queridos, mas um dia nós não teremos perguntas. É o que está escrito. Naquele dia, nada me perguntareis. Vamos lá? Página 175. Os porquês da minha mente pareciam nunca terminar e me deixavam infeliz. Minha mente estava abrigando todo tipo de hóspedes indesejados e o Eterno tratou isso conosco como piolhos que a gente permite, não faz nada. Os piolhos chegam e a gente não faz nada para remover eles de lá. Imagina quem que aguenta a coceira daquilo, né? Então, minha mente estava abrigando essa quantidade que eu vou dizer como o Senhor falou conosco, essa quantidade de piolhos, simplesmente porque eu nunca dizia não para eles. Eu me questionava, racionalizava, me preocupava, ficava nervosa, ansiosa, ao ponto de ficar totalmente exausta e no fim da maioria dos dias eu estava inútil. Na verdade, o Eterno me mostrou que eu era viciada em racionalizar e que eu tinha de abrir mão daquilo. Isso não aconteceu da noite para o dia, mas cada vez que iniciava a minha ginástica mental, eu dizia, eu não vou me preocupar, nem tentar descobrir isso, e gradualmente eu pude confiar no Eterno, sobretudo na vida. Não é? Descanse um pouco. Em Mateus 11:28, Yeshua disse, venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Não é? E aqui ela vai colocar uma versão da Bíblia The Message, e eu queria trazer para vocês, não é uma crítica, mas essa Bíblia tirou todas as ordens do Eterno com relação a leis sexuais. Eu estava falando isso ontem aqui, existe uma porção até difícil de eu tratar, né, sobre isso com vocês, mas quando havia essa questão da terra que mana leite e mel e que os israelitas estavam tratando e que não aparece isso tão claramente para você, mas eles pegaram a promessa do que mana leite e mel e trouxeram para dentro da vida sexual, não é? Porque o sêmen se parece com o leite e a lubrificação parece com o mel. Então, eles pegaram a conotação do leite e mel e trouxeram literalmente para o contexto do prazer carnal.
por isso que com o bezerro de ouro havia orgias. E o que eles estavam dizendo para Moshe sobre o leite e mel? Nós queremos o leite e o mel. Eles estavam dizendo, olha, você vai querer mandar na nossa vida sexual, já não basta você ter mandado. Ou seja, então eu sei que o conceito da vida moral dos israelitas não era diferente da vida que o Egito estava vivendo. E essa Bíblia, eu queria trazer para vocês, essa Bíblia, se você procurar o autor, tem muita gente usando essa Bíblia, tá? Muita gente por causa da linguagem estendida, entre outras coisas mais, mas procure nessa Bíblia alguns textos que são críticos hoje socialmente. Eles não existem. Eles estão colocados ali de uma maneira completamente... Procure a história da pessoa, do autor dessa Bíblia, os conflitos que foram gerados, e a gente está aí até com inteligência artificial agora querendo alterar as escrituras, não é verdade? Página 176. Precisamos nos sentir confortáveis e dizer: não sei a resposta a este dilema, não vou me preocupar com nada, porque o Eterno está no controle, eu confio nele, eu vou descansar, eu vou viver nele e eu vou entregar a ele, eu vou lançar sobre ele toda a minha ansiedade. Libere o peso da preocupação. Uma coisa é saber que não devemos nos preocupar, mas outra bem diferente é parar de nos preocupar. Uma das coisas que me ajudaram a abrir mão da preocupação foi finalmente entender o quanto ela era totalmente inútil. Deixe-me fazer algumas perguntas. Quantos problemas você resolveu se preocupando? Quanto tempo você passou se preocupando com coisas que nunca aconteceram? Alguma coisa alguma vez melhorou porque você se preocupou com ela? É claro que não. As Escrituras estão cheias de conselhos profundos e comprovados para lidarmos com a preocupação, não é? E aí ela vai trazer sobre Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, como ele viveu, não é? As Escrituras nos encorajamos que a paz do Eterno encherá o nosso coração, a nossa mente, todas essas questões que são tão importantes, não é? Olha só, por que se preocupar quando você pode orar? Quando você está sob pressão, é sempre melhor orar sobre qualquer assunto em vez de afligir-se e falar sobre ele. A oração é um projeto de uma vida de sucesso durante o seu tempo na terra. Yeshua orou, ele confiava no Eterno, e a sua reputação e a sua vida comprovam isso. Nós podemos fazer o mesmo. Não aplique a sua comunicação com o Eterno de uma maneira errada, errônea, complicando isso. Apenas tenha confiança na oração simples e cheia de fé, de confiança. Não é? Eu acho bastante interessante um contexto que nós trouxemos aí para vocês sobre... nós falamos do problema, que é aquilo que nós não queremos ter, e nós não falamos daquilo que nós queremos ter. Não é? Então, nós podemos ficar falando da falta, apregoando a falta, profetizando a falta, em vez de nós começarmos a falar: olha, eu sou abençoado, meus celeiros estão cheios, mas não estão, céu. Então profetize: Senhor, eu sou abençoado, os meus celeiros estão cheios. Queridos, eu já compartilhei com vocês isso. Eu recebi uma proposta de uma organização internacional para trabalhar para eles com um salário considerável na ocasião. Mas eu sabia que era totalmente errado aquilo que eles estavam fazendo. Eles estavam usando crianças para isso, para ter recurso financeiro, uma organização que trabalha com crianças, né? E eu me recusava a realmente fazer aquilo. E eu recusei a proposta que eles fizeram e eu fiquei sem nada com as meninas. Estava com as meninas em casa, eram pequenas. E chegou um dia que eu olhei, eu tinha até um pacote de macarrão para fazer, mas não tinha sal. Eu não tinha uma moedinha para o sal. E aquele dia eu chorei na presença do Senhor. Falei: Pai, não tenho nada, não tenho arroz, não tenho feijão, não tenho carne, não tenho absolutamente nada. E aí tocou a campainha do apartamento que eu estava morando com as meninas, e o meu filho trouxe para mim uma compra completa. Nunca ele me contou que tinha sido meu filho que morreu. Quem me trouxe foi outro filho, mas ele nunca tinha me contado que foi o meu filho que morreu que tinha mandado, não é? Como é que poderia acontecer isso naquele dia que eu estava chorando e me humilhando? Eu não tinha nada mais o que fazer do que confiar no Senhor com aquelas crianças dentro de casa.
Então, querido, será que você tem que chegar nesse ponto para você ver se o eterno é confiável? Não precisa você chegar nesse ponto. Hoje eu profetizo sobre o meu celeiro. Quando as coisas estão acabando, eu falo: Senhor, o Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. Eu profetizo sobre os meus celeiros, eu espero. E dito e feito, o Senhor vem, o Senhor traz a coisa na medida certa, nós encontramos uma boa oportunidade. Recentemente a gente tem um leite que a gente toma e só podemos tomar desse leite, né? É um leite que é de pessoas, são judeus e eles não dão venenos para as vaquinhas, né? E aí o que acontece? Nós só podemos tomar desse leite. Se não tiver desse leite, a gente não pode tomar. E aí chegou que a minha filha sempre trazia para a gente o leite, porque na cidade dela tinha um mercado que fornecia, e esse mercado fechou na cidade. E quando fechou, eu falei: meu pai, e agora? Como é que nós vamos fazer? Tinha 6 leites dentro 6 leites dariam... A gente gasta uma média de 700 ml de leite por dia, eu e meu marido, né? Porque a gente tem que fazer uma coisa que chama-se kefir, e a gente usa o leite diminui muito quando você faz iogurte, né? Você coloca lá uma quantidade de leite, mas de iogurte vai ficar pouco, né? E eu falei: olha, Senhor, o Senhor é meu pastor, não sentirei falta de nada. E aí eu já tinha falado com o Uroshi Júlio, porque o Uroshi Caio ia para lá. Eu falei: Uroshi, vê pra gente se tem leite e tudo mais. Ele falou: aqui tem leite, tem leite. Quando chegou lá, não tinha só 12 litros de leite. E meu irmão foi para ver o passaporte, que ele tinha que pegar lá o passaporte dele. E o meu irmão falou assim: irmã, você quer que eu pegue alguma coisa? Eu falei: dá uma olhadinha se tem leite, né? E o meu irmão trouxe 5 engradados do leite. Então eu estou com a minha despensa ali cheia de leite. E eu falei: Senhor, o Senhor é meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Porque você pode até ter o valor para você comprar. E se você não encontra? E é o que está para acontecer. Lamentavelmente, muitos verão isso ocorrendo na terra. Tá bom? Você tem uma escolha a fazer. Você tem uma escolha a fazer. Não é? A preocupação pode ser um mau hábito, um hábito profundamente enraizado e do qual não será fácil se livrar. Por esse motivo, as pessoas tendem a pensar: tentei não me preocupar e simplesmente não consigo evitar. Eu já pensei assim antes, e eu descobri que encher a minha mente de bons pensamentos é mais fácil do que tentar esvaziá-la de pensamentos negativos. Se você conseguir seguir nesse programa de pensamentos poderosos e mantiver a tua mente cheia de bons pensamentos, não haverá lugar para os maus pensamentos. Estou muito entusiasmada por você, para que você veja o que vai acontecer na sua vida à medida que mudar o seu modo de pensar. Paulo encorajava os crentes a andarem no Espírito, na Ruach HaKodesh, para não satisfazer os desejos da carne, como está em Gálatas 5,16. Em termos simples, significa que se ficarmos ocupados fazendo o que é certo, não haverá lugar para fazer o que é errado. Eu queria falar com vocês algo, que a Ruach, eu estou falando com vocês, a Ruach vai ministrando no meu espírito, né? E eu procuro explicar da melhor maneira possível. Eu não sei quantos assistiram, que é da época do Afonsinho, né? Lagoa Azul, que era com a Brooke Shields, né? Enfim. Mas tem uma cena muito emblemática nesse filme, onde o pai do menino, que era um ricaço lá, estava fazendo as buscas e eles estão à beira-mar, todo enlamaçados lá, com uma lama daquele mar lá, e pareceu que quem olhava para eles, viam eles como sendo nativos, a cor que eles estavam, os dois e a criança. Além de tudo, o pai jamais imaginava que já tinha um neto, não é? O pai do menino, não é? Que eles tiveram um filho lá na ilha. Então, o que aconteceu? Eles estavam irreconhecíveis. Queridos, eu queria dizer para vocês que as tuas bênçãos, coisas que você está pedindo para o Senhor insistentemente, elas são enviadas para você por meio de anjos. Muitas vezes são os malachim, os anjos do Senhor que vai trazer. Se eles olharem para você e não te reconhecer, por causa dos teus pecados, você ficar todo sujo de lama, eles não vão entregar. Eles vão voltar para o Eterno e vão dizer: Senhor, nós fomos até lá, mas não encontramos a pessoa que o Senhor mandou a gente buscar. Não é? Então eu gostaria muito que vocês compreendessem que os malachim, assim como aconteceu de Abraham mostrar a direção, ele foi com eles para mostrar a direção,
E essa mostrar a direção não é o que você pensa, não é o que você pensa. Quando ele pediu para mostrar a direção, eles estavam usando o amor de Abraão para dirigi-los até Lot. Eles sabiam onde era Sodoma. Entende? Aí eu vou lembrar de um outro filme que é o Apanhador de Sonhos, né? O Apanhador de Sonhos tinha um menino que recebeu um dom ali, onde ele fazia assim, não é? Tinha uma criança que estava desaparecida e ele fazia assim com o dedo e saía um raio, queria encontrar aquela criança. O Abraão não foi mostrar para eles onde era a cidade. Eles levaram Abraão para que o coração dele apontasse onde estava Lot. Quem era Lot? Eles tinham de saber, porque eles não conheciam quem era Lot. Eles não conheciam quem era. Lot estava totalmente apartado das coisas do eterno. Então, queridos, muitas vezes, se você está ilameado, você está irreconhecível, os malachim de Hashem, eles podem até ter uma grande bênção para entregar nas tuas mãos. Mas eles não vão conseguir entregar porque você vai estar irreconhecível aos olhos deles. Aliás, Yeshua, ele fala isso para as pessoas que estão batendo na porta e eles falam, não vos conheço. Eu não sei quem vocês são. Em nosso tempo, queridos, eu quero terminar isso hoje ainda. Vamos lá. Talvez você esteja se perguntando como andar na Ruach HaKodesh, como andar no Espírito, na sua vida prática e diária. Deixe-me ajudar oferecendo-lhe 4 conjuntos de escolha que você pode fazer. Em cada caso, a preocupação representa andar na carne e a outra opção representa andar na Ruach, no Espírito. Se você andar no Espírito, você precisa fazer uma escolha. Você vai se preocupar ou vai adorar? Você vai se preocupar ou colocar a sua confiança no Eterno? Você vai se preocupar ou vai obedecer a palavra do Eterno? Você vai se preocupar consigo mesmo pensando o que vai acontecer comigo ou vai colocar nas mãos do Eterno e ser deliberadamente uma bênção na vida de alguém? Então, esses 4 fatores que ela vai colocar acerca da importância de você usar o louvor, de você ser um adorador em momentos onde situações preocupantes vierem sobre a sua vida. O louvor tem uma porção extremamente preciosa. A graça não é apenas o favor divino, ela é um poder. A graça é poder e a gente tem de fazer um estudo sobre graça e eu estou me preparando para isso também. Você pode se preocupar ou você pode confiar. O escudo da confiança, da fé, eu confio no Eterno nessa situação. Cada uma das situações que nós enfrentamos, nós temos de ter uma escolha sobre nos preocupar, ou ficarmos ansiosos, ou fazermos aquilo que o Eterno tem para nossas vidas, que é confiar no que a palavra dele diz, declarar a sua palavra. E nós estamos preparando um livro para você, que vai te capacitar a encontrar as palavras do Eterno para cada situação que você enfrenta. O Eterno tem chamado você para viver em plena paz, não é? Preocupação, obediência à palavra. Obedeça à palavra, não é? O Eterno manda você fazer determinada coisa, faça aquilo que Ele te ordenou fazer, tá bom? E eu penso, queridos, é tão preciosíssima essa porção que eu acredito que nós vamos ter de continuar. Eu queria que fizéssemos somente em 2 partes, mas essa porção eu creio que não dá para a gente pular. Então nós vamos dar andamento no nosso próximo encontro sobre eu não vou me preocupar. Você está então estudando quais são os pensamentos poderosos, queridos. Eu espero que você faça uma lista. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é o primeiro pensamento poderoso. O segundo, o Eterno me ama incondicionalmente. Não tenha dúvida, não importa que os seus pais te feriram, as pessoas que você confiou não te fizeram bem, o Eterno não é essas pessoas. Ele é diferente de tudo e de todos, não é? Eu não vou viver com medo, terceiro pensamento poderoso. Eu sou uma pessoa que não se ofende facilmente, o quarto pensamento poderoso. Eu amo as pessoas e eu posso fazer o bem para a vida dessas pessoas. E o sexto, eu confio em meu Pai completamente e não há razão para eu me preocupar. E eu vou acrescentar, não é, a esse pensamento poderoso, o Eterno é maior do que o meu problema, viu? Beijos no seu coração, fique na Shalom do nosso Pai e no nosso próximo encontro eu espero continuarmos sabendo que o Eterno é maior do que as nossas lutas. O Eterno fale fortemente ao seu coração
e te liberte de toda sorte de mal. Até o nosso próximo encontro. Não esquece de dar o seu joinha, não esqueça de assinar o canal, indica isso para um amigo se te fez bem, não é? E ajude-nos a seguir proclamando as boas novas. Beijos no seu coração. Shalom, queridos.